Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre essa questão aqui, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala sobre democracia. Mas será que ele está falando na realidade sobre democracia? Porque até onde podemos entender, o sistema que ele defende, que é o sistema comunista, esquerdista, não tem nada a ver com democracia alguma. Você pode ver isso claramente. Por exemplo, na Coreia do Norte, o regime de Kim Jong-un é comunista. Lá não existe democracia alguma. Lá ele é o ditador que dita as regras. Ele é um homem absolutista, digamos assim. Ele dita as regras e pronto. A população tem que cumprir à risca. Senão, sofre as consequências. Prisão, morte, tortura, enfim. A mídia é controlada naquele país do ditador, porque não existe democracia. Assim também acontece na China hoje em dia. Acontece na Venezuela, onde Nicolás Maduro governa. Então, como pode o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defende o comunismo, porque esse é o seu lado ideológico, o comunismo. Então, como ele pode falar em democracia inabalada? Ele não tem moral para falar sobre isso, porque ele não conhece o que significa democracia. As pessoas que têm esse viés ideológico do comunismo, democracia para eles não significa nada, eles não entendem o que significa democracia. O que eles entendem é autoritarismo, é governo ditador, é leis injustas para oprimir o povo, oprimir a mídia, cancelar os seus adversários políticos, as pessoas que criticam as ações comunistas do governo. Então, não entendo como Luiz Inácio Lula da Silva está falando sobre democracia. O que será que aconteceu com ele? Será que ele ficou caduco? Será que o efeito da cachaça está mudando a sua opinião? Será que ele está em seu juízo perfeito, digamos assim? Possivelmente não, pessoal. Tem alguma coisa errada aí. Para ele defender democracia inabalada, tem alguma coisa errada aí. Errada mesmo. Então, você e eu, diante dessa situação, o que podemos pensar a respeito disso? Será que ele virou a casaca? Será que ele deixou de ser comunista para ser democrata agora? Qual a intenção dele em fazer um discurso sobre democracia, como ele fez no dia 8 de janeiro desse ano, de 2024? Tem alguma coisa errada aí, vocês não acham? Com certeza, pessoal. Quando Nicolás Maduro viu isso aqui, possivelmente ele não aceitou esse tipo de coisa. Como é que o companheiro dele de comunismo está falando sobre democracia? Tem alguma mentira aí no meio, tem alguma coisa errada aí, uma falcatrua. Será que Lula quer passar para mim, para você, que ele age, ou as suas ações como presidente do Brasil estão a favor da democracia? Será que ele quer passar isso para o povo, de forma geral? Possivelmente não. Com certeza não. Então, não se deixe levar por esse engano, por esse sofisma, por esse raciocínio falaz que ele está falando aqui nesse discurso aqui, onde ele fez. Onde está escrito aqui, democracia inabalada. Presidente Lula participa de cerimônia dos 3 poderes. Então, ali existem muitas pessoas que são representantes dos 3 poderes. Ele
e outros ali. Então, o Brasil, pessoal, hoje, no ano de 2024, que aliás começou em 2023, mas vai continuar nesse ano e até o fim do mandato de Lula, vai ser presidido por um homem que está totalmente comprometido com o comunismo. Então, todas as ações que ele fizer na presidência vão beneficiar esse sistema ideológico que é o comunismo. E quem mais vai sofrer com isso é a população de modo geral, principalmente os pobres. É isso que aconteceu na Venezuela, na China, na Coreia do Norte, em Cuba e em vários outros países, na Nicarágua, por exemplo. Há uma perseguição ali muito grande por parte de homens que têm esse viés ideológico comunista. Porque para essas pessoas, assim como Lula, que é o presidente da República Federativa do Brasil, democracia não existe. Não existe mesmo. Então, a minha reação quanto a isso é essa. Não dá para entender. Não consigo entender por que Lula está fazendo isso. Com qual objetivo? Será que ele quer enganar as pessoas? Será que é esse o objetivo, enganar as pessoas, iludir? Será que ele quer dar a impressão de que ele age com democracia em seu governo? Para enganar a opinião pública? Será que esse é o objetivo? Possivelmente não. Então tem alguma coisa errada aí. Porque comunismo e democracia não combinam. Veja os países que hoje são governados por pessoas de esquerda da área do comunismo e veja se lá existe democracia nesses países. Faça uma pesquisa profunda a respeito disso. Que você vai ver, você vai perceber mesmo pela sua própria pesquisa que democracia nesses países não existe. Não existe mesmo. Então, não entendo qual é a de Lula aqui. Não sei se ele está bem da cabeça, se ele, sei lá, se ele mudou. Possivelmente não. Não sei se ele ficou caduco ou sei lá o que aconteceu. Mas democracia no governo dele não vai existir mesmo. Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque aquilo que parece bom pode ser algo que por trás é muito ruim. Quando você vê uma imagem dessa aqui, ó, a impressão que dá, com essa frase aqui, ó, democracia inabalada, a impressão que dá é que Lula está a favor da democracia. Mas, na realidade, na essência dele, não está. Então, tudo que ele está falando aqui é um teatro perfeito, digamos assim. É um teatro perfeito mesmo, para enganar as pessoas, para iludir. A mídia, principalmente a Rede Globo, exibe isso em seus telejornais, exaltando, dando uma importância a isso, fazendo Lula virar notícia nos seus jornais, principalmente no Jornal Nacional, para querer tentar iludir as pessoas de que ele está a favor da democracia. Será que ele quer que a democracia seja inabalada mesmo? É claro que não, pessoal. Não seja ingênuo, não seja incauto, inocente a esse respeito. Não caia nesse engano. Não acredite nesse teatro. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Essa é uma verdade. Então, tudo que Lula falou ali, se ele falou alguma coisa sobre democracia, querendo defender democracia, é tudo balela, é tudo fictício.
porque ele mesmo, junto com seu governo, não estão a favor da democracia em tempo algum. Pelo contrário, eles querem implantar o comunismo, a censura, a tortura, a perseguição. É isso que eles querem fazer. Esse é o sonho dele, que agora, com ele na presidência, está se tornando realidade. Ele mesmo falou que teve o orgulho de colocar um comunista no Supremo Tribunal Federal, se referindo ao Flávio Dino, que até então era ministro da Justiça. Agora ele é membro do Supremo Tribunal Federal. E ele é comunista, assumido mesmo. Assim como Lula também é. Então, todas as intenções de Lula no governo vão girar em torno do comunismo. E nunca de democracia alguma. Democracia é algo muito ruim. É algo perverso para aquele que é comunista. Como Lula é, como Nicolás Maduro é, como Xi Jinping é, como Daniel Ortega é, como o presidente de Cuba hoje é também. Então, democracia não funciona nesse país. Também não vai funcionar no governo de Lula, não, pessoal. Não se engane, não acredite nisso. Não acredite nessa fábula inventada para enganar você ou a mim. Não. Você é um ser humano consciente, assim como eu. Nós temos inteligência para discernir comunismo e democracia. Comunismo não combina com democracia. E democracia não combina com comunismo em tempo algum. São coisas muito distantes. E o nosso discernimento tem que separar as coisas. Tem que ser bem definida essa separação. Para não acharmos que tudo é igual. Talvez na mente de Lula ele esteja enganado a esse respeito. Com certeza. Porque ele não é de direita, não é de democracia, ele não é conservador. Ele é comunista. E a ideologia comunista é totalmente adversa ao comunismo. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. O comunismo é adversário da democracia. Nenhum presidente comunista vai se aliar à democracia, vai falar sobre democracia. Não. Não acredite nisso. Então, o discurso de Lula a respeito de democracia inabalada é uma grande mentira, é uma farsa, é uma ilusão. Ele está querendo enganar a população com isso. Não acredite nesse homem, infelizmente. Mesmo que ele seja presidente, merece o seu respeito, foi eleito, tal, mas quando ele vem com essa conversa de democracia inabalada em seus discursos aí no dia 8, aquilo ali foi um teatro perfeito para enganar os bobos. Então, não seja bobo a esse ponto de acreditar nas palavras que Lula falou sobre democracia inabalada. Não. Ele não defende democracia em tempo algum. Não mesmo. Ele já deixou isso bem claro muitas e muitas vezes ao longo da história, da sua história de vida, que infelizmente ele se enveredou para o lado do comunismo. Se Karl Marx ouvisse Lula falar em democracia inabalada, Karl Marx iria se revirar no túmulo. O manifesto comunista de Karl Marx seria jogado no lixo se Lula falasse sobre democracia inabalada. Se Karl Marx chegasse ali na hora, ele iria falar: você está traindo o movimento comunista, falando sobre democracia. E, com certeza, Karl Marx iria falar assim com Lula. Então, dá para entender, pessoal, que, infelizmente, Lula está
totalmente envolvido e enredado pelo comunismo. Ele quer implantar isso no Brasil, é o sonho dele sendo realizado agora na presidência da República. Esse é o fato real, essa é a realidade, pura e simples, de fácil compreensão, para você e para mim. Então, era isso que eu queria falar hoje a respeito disso. Porque eu não acredito que Lula vai defender democracia inabalada. Ele nem sabe o que significa isso. O que ele sabe o que significa é comunismo. Isso sim é algo que ele já está por dentro disso há muito tempo. Agora está colocando em prática. E as consequências disso estão afetando a população do Brasil hoje em dia. Principalmente até mesmo aqueles que votaram em Lula para o eleger a presidente da República. Então, tudo está acontecendo, pessoal. Essa é a realidade. A mídia passa pano, a Rede Globo passa pano para as ações de Lula, infelizmente. Até a Rede Globo mesmo se deixou levar por esse papo de democracia falada por Lula. A que ponto eles chegaram? Também receberam 50 milhões, né, receberam 50 milhões de Lula, né? A Rede Globo recebeu 50 milhões de Lula, então tem que falar a favor dele, contra o povo, passando pano para Lula, babando o ovo de Lula. Essa é a realidade. Então, Lula comprou a Globo com esses 50 milhões, pessoal. Infelizmente, essa é a realidade. Além de outros canais também, né, que receberam também uma porcentagem menor, né, de milhões de reais para passar pano para Lula. Infelizmente, temos que falar a respeito disso, pessoal. Essa é a questão. Então, eu estou reagindo contra isso. Porque isso aqui é um engano mesmo. É um engano. Tudo isso aqui é com a intenção de enganar o povo. Essas pessoas que estão aqui, ó, estão todas sendo enganadas por um homem. Que é esse aqui, ó. Aqui ele está aqui no seu púlpito, digamos assim, para discursar, né, sobre democracia inabalada. Então, tem até aqui, ó, íntegra do discurso do presidente Lula no dia 8 de janeiro, falando sobre democracia. Ele está falando algo do que ele não entende. Ele não entende democracia. Ele entende comunismo. Isso sim. A consciência dele está cauterizada pelo comunismo. Não existe espaço na mente dele para democracia em tempo algum. Então ele nunca vai falar sobre democracia. Ele não sabe o que isso significa. Então, ele está falando sobre comunismo. E ele está presidindo o Brasil com esse viés ideológico do comunismo. É verdade. Então, era isso que eu queria falar a respeito disso. E eu espero que as pessoas agora entendam quem é de fato Luiz Inácio Lula da Silva, pessoal. Na essência dele, não existe lugar para a democracia, apenas para o comunismo. Ele se associa com pessoas que têm esse viés ideológico do comunismo. Ele está associado com esses presidentes que presidem países onde o regime é comunista, assim como no Brasil é hoje. Então, essa é a realidade, pessoal. Era isso que eu queria falar a respeito disso, e eu espero que vocês entendam. Sejam prudentes, abram os olhos, acordem, despertem. Saia desse lado do comunismo e volte a ser conservador, a ser alguém que conhece o que é democracia. Aí você vai entender em que ponto o Brasil está hoje. Então, era isso que eu queria falar com respeito a isso. Porque eu estou reagindo aqui a algo que você também tem que reagir. Qualquer cidadão brasileiro hoje prudente, sábio, inteligente, tem que reagir contra esse tipo de coisa. E não aceitar as coisas como elas são.
Não aceite esse tipo de coisa. Eu espero que isso aconteça com você. É isso que eu queria falar hoje. Valeu!